Você não chegou até aqui por acaso. A vida que você sonhou não está distante, nem escondida em um futuro que precisa ser alcançado com esforço. Ela já está respondendo agora à frequência quântica que você sustenta. Não como conceito abstrato, mas como estado vivo, ativo, presente. O que você experimenta hoje é o reflexo direto dessa frequência, não do que você deseja, mas do que você está sendo neste exato momento. A maioria das pessoas acredita que precisa fazer algo a mais para merecer uma realidade diferente. Trabalhar mais, pensar melhor, repetir afirmações, vigiar cada pensamento. Mas a realidade não responde a palavras nem a movimentos externos. Ela responde ao seu estado interno contínuo. Ela responde à identidade que você sustenta quando ninguém está observando. Este é o ponto que poucos reconhecem, e é exatamente aqui que a criação se revela. Quando você compreende que a frequência vem antes da forma, algo se acalma por dentro. Você para de correr atrás e começa a perceber. Perceber onde você está vibrando agora. Perceber o tom emocional que acompanha seus dias. Perceber se existe expansão ou contração no seu corpo quando você pensa na vida que deseja. Esse simples reconhecimento já é um ajuste. Não porque você esteja tentando mudar algo, mas porque a consciência reorganiza automaticamente aquilo que ela observa com clareza. A vida que você sonhou não está esperando que você se torne alguém melhor no futuro. Ela está respondendo agora à identidade que você sustenta. Se existe pressa, o campo responde com atraso. Se existe tensão, ele responde com obstáculos. Se existe calma, ele responde com abertura. Isso não é punição nem recompensa. É correspondência. É a lei do espelho operando com precisão absoluta. Talvez você tenha aprendido que criar exige esforço constante, que relaxar é perigoso, que soltar o controle é desistir. Mas a frequência quântica não responde à luta como poder. Ela responde à coerência. Ela responde à presença. Ela responde à clareza interna. Quanto mais você tenta forçar uma realidade, mais você afirma que ela ainda não existe para você. E o campo apenas confirma essa instrução, sem julgamento, sem erro. Este é um convite silencioso para parar de se projetar no futuro e retornar ao agora. Porque é no agora que a frequência é emitida. É no agora que a identidade se estabiliza. É no agora que a vida responde. Você não precisa convencer o universo de nada. Você precisa apenas reconhecer o estado que está ativo em você e permitir que ele se refine naturalmente. Quando você abandona a ideia de esforço como motor da criação, algo mais poderoso surge. Reconhecimento. E reconhecimento não exige energia. Ele exige honestidade interna. A partir daí, a realidade começa a se reorganizar sem tensão, sem cobrança, sem desgaste. Não porque você fez mais, mas porque você saiu do caminho. Se esta verdade já ressoa em você e esse ajuste silencioso está acontecendo agora, se inscreva e permaneça dentro desta frequência. Muitas pessoas tentam mudar a própria realidade ajustando apenas os pensamentos. Trocam frases, repetem afirmações, policiam a mente. Mas a frequência que cria não nasce do pensamento isolado. Pensamento é superficial. Frequência é estado. E o estado é o clima interno contínuo a partir do qual você se move, reage, decide e percebe o mundo. Um pensamento pode surgir e desaparecer em segundos. A frequência permanece. Ela é sustentada pelo conjunto entre emoção, expectativa, tensão corporal e identidade silenciosa. É por isso que duas pessoas podem pensar exatamente a mesma coisa e viver resultados completamente diferentes. Não é o conteúdo mental que o campo responde. É o estado vibracional que está por trás dele. Quando você diz algo positivo, mas sente contração no corpo, o campo não responde às palavras. Ele responde à contração. Quando você afirma confiança, mas carrega urgência, o campo responde à urgência. A frequência nunca é enganada pela linguagem. Ela é informada pela coerência entre o que você sente, o que você sustenta e o que você permite. Aqui entra o papel central da emoção. Emoção não é reação ao mundo. Emoção é instrução para o campo. Ela informa se você está em alinhamento ou em resistência. Expansão indica abertura, fluidez, receptividade. Contração indica controle, medo, tentativa de antecipar resultados. Nenhuma delas é errada. Ambas são mensagens precisas.
O problema começa quando você ignora essas mensagens ou tenta corrigi-las à força. O corpo sabe antes da mente. Ele percebe imediatamente quando há desalinhamento. Um aperto no peito, uma respiração curta, uma inquietação sem motivo aparente. Esses sinais não são falhas. São indicadores vibracionais. Eles mostram que há um estado ativo que não está em coerência com aquilo que você deseja experienciar. E perceber isso já inicia a reorganização. Frequência não muda por insistência mental. Ela muda quando o estado interno se torna honesto. Quando você para de fingir calma e permite sentir o que está ali. Quando você para de se projetar no futuro e retorna ao agora. O campo responde à verdade do seu estado, não à versão corrigida que você tenta sustentar. Isso explica por que tanto esforço gera pouco resultado. A tentativa constante de controlar pensamentos cria tensão. A tensão vira frequência. E a frequência instrui o campo a refletir mais situações que exigem controle. O ciclo se retroalimenta, não por castigo, mas por correspondência exata. Quando você começa a observar seu estado em vez de tentar mudá-lo, algo se ajusta naturalmente. A observação reduz a resistência. A resistência dissolvida abre espaço para a coerência. E a coerência sentida no corpo como relaxamento, presença e clareza. Não é euforia, é estabilidade. A partir daqui, fica claro que criação não é um exercício mental, mas um refinamento de estado. Pensamentos são passageiros. Emoções são guias. Frequência é o comando. E o corpo é o painel que mostra exatamente o que está sendo transmitido ao campo agora. A realidade que você percebe não é um agente com vontade própria. Ela não decide, não julga, não escolhe favorecer ou bloquear ninguém. Ela funciona como um espelho invisível, neutro e preciso, refletindo continuamente o estado interno que você sustenta. Não o que você deseja, nem o que você declara, mas a identidade silenciosa a partir da qual você se move no mundo. Quando algo não funciona fora, a tendência é tentar ajustar o externo. Mudar pessoas, insistir em circunstâncias, forçar oportunidades, controlar resultados. Mas isso é como tentar alterar um reflexo sem tocar a fonte. O espelho não se move por argumentos. Ele apenas reflete. E quanto mais você tenta consertar a imagem refletida, mais você confirma que a fonte permanece a mesma. A realidade responde à frequência, não à intenção. Se há urgência interna, o espelho mostra atrasos. Se há dúvida, ele reflete instabilidade. Se há resistência, ele apresenta obstáculos. Não como punição, mas como tradução exata. O mundo externo está sempre dizendo a verdade sobre o estado que você está habitando agora, mesmo quando essa verdade é desconfortável de reconhecer. Isso explica por que mudanças externas raramente se sustentam quando a frequência interna não muda. Você pode trocar de ambiente, de relacionamento, de trabalho, de cidade. Se o estado interno permanece o mesmo, o espelho se reorganiza rapidamente para mostrar o mesmo padrão com novas formas. Pessoas diferentes, situações diferentes, sensação idêntica. O cenário muda, o reflexo permanece. Quando você entende isso, algo essencial se desloca. A luta contra o mundo perde sentido. A necessidade de convencer, provar, insistir começa a dissolver. Porque fica claro que a realidade não precisa ser persuadida. Ela precisa ser refletida a partir de outra fonte. E a fonte é sempre interna. Mudar a frequência não é um ato dramático. Não exige ruptura externa. Exige reconhecimento. Reconhecer o estado que você tem sustentado. Reconhecer onde existe controle, tensão, expectativa ou carência. Esse reconhecimento não cria culpa. Ele cria clareza. E clareza é o primeiro sinal de reorganização. Quando a frequência muda, o espelho não tem escolha. Ele se ajusta. Circunstâncias se rearranjam sem esforço direto. Pessoas entram e saem naturalmente. Oportunidades aparecem sem serem perseguidas. Não porque você forçou o mundo a cooperar, mas porque o mundo sempre cooperou com precisão absoluta. Apenas agora ele reflete um estado diferente. É importante perceber que o espelho não responde imediatamente ao pensamento momentâneo. Ele responde à estabilidade do estado. Por isso, observar-se com honestidade é mais poderoso do que tentar se corrigir. A observação estabiliza. A estabilização
muda a frequência. A frequência reorganiza o reflexo. Neste ponto, o mecanismo fica claro. Não existe um mundo externo a ser vencido. Existe apenas um campo responsivo refletindo identidade e estado interno. Quando você para de lutar contra o espelho e começa a ajustar a fonte, a criação deixa de ser um esforço e passa a ser uma consequência natural. Este entendimento encerra a primeira etapa com precisão. A realidade não está contra você. Ela está com você, refletindo exatamente aquilo que você está pronto para ver. Agora a atenção se aprofunda nos mecanismos sutis de resposta do campo. Até aqui, ficou claro que a realidade reflete frequência e estado. A partir daqui, o foco se volta para como essa comunicação acontece em tempo real, de forma contínua, silenciosa e precisa. E o principal canal dessa comunicação é a emoção. Emoção não é um problema a ser resolvido, nem uma reação automática ao mundo externo. Emoção é linguagem. É o modo como o campo indica se o estado que você sustenta está em alinhamento ou em resistência. Antes de qualquer resultado se manifestar, a emoção já sinaliza que está sendo transmitido. Ela não surge depois dos acontecimentos. Ela os antecede. Quando existe expansão, há espaço interno. A respiração se amplia, o corpo relaxa, a mente desacelera. Esse estado indica alinhamento. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque não há conflito entre o agora e o que é. Já a contração se manifesta como aperto, ansiedade, urgência, necessidade de controle. Esse estado indica resistência. Não o eu, mas um desalinhamento momentâneo entre identidade e fluxo. O problema não é sentir contração. O problema é interpretá-la como algo errado. Quando você tenta eliminar a emoção ou corrigi-la rapidamente, você adiciona mais resistência ao sistema. O campo não responde à tentativa de controle emocional. Ele responde ao estado real que está ativo. Fingir calma não gera coerência. Permitir a emoção gera. Emoções são feedbacks imediatos. Elas mostram como você está se posicionando vibracionalmente diante da vida. Se você sente contração ao pensar em algo que deseja, isso não significa que o desejo está errado. Significa que existe tensão associada a ele. Talvez expectativa, talvez medo, talvez apego ao resultado. Reconhecer isso sem julgamento já inicia a dissolução da resistência. Quando você começa a usar a emoção como orientação, algo muda profundamente. Você para de perguntar o que deve fazer e começa a perceber como está sendo. A criação deixa de ser uma estratégia mental e se torna um ajuste de estado. Expansão indica que você pode permitir. Contração indica que há controle excessivo. Ambas são úteis. Ambas são precisas. O campo responde instantaneamente a essas instruções. Não há atraso na comunicação. O que gera a sensação de demora é a insistência em manter um estado enquanto se espera um reflexo diferente. A emoção avisa antes. Sempre. Mas a maioria foi treinada a ignorá-la em nome da lógica, da disciplina ou da força de vontade. Quando você honra a emoção como linguagem, o sistema se autorregula. A observação traz espaço. O espaço reduz a contração. A redução da contração altera a frequência. E a frequência reorganiza a experiência. Tudo isso sem esforço direto sobre o mundo externo. Este reconhecimento é simples, mas profundo. Ele devolve a você a capacidade de se orientar internamente sem conflito. Não para controlar a realidade, mas para cooperar com ela a partir de um estado coerente. Se este entendimento se integrou agora e você reconhece essa mudança de perspectiva, curta o vídeo agora como confirmação de que esse reconhecimento se estabilizou. Quando não há conflito interno, a realidade começa a cooperar naturalmente. Não porque algo externo decidiu ajudar, mas porque não existe mais ruído na emissão. A isso chamamos coerência. Coerência não é perfeição emocional, nem controle absoluto da mente. É alinhamento entre pensamento, emoção e presença no agora. Muitas pessoas confundem coerência com positividade. Tentam se manter otimistas enquanto o corpo está tenso. Tentam pensar certo enquanto sentem medo. Tentam parecer calmas enquanto internamente estão em urgência. Isso não é coerência. Isso é divisão. E o campo não responde bem à divisão, porque ela emite sinais contraditórios.
Coerência acontece quando o que você pensa não entra em guerra com o que você sente, e o que você sente não entra em fuga do momento presente. É quando não há tentativa de se corrigir o tempo todo. É quando você permite que o estado interno se organize sem pressão. Nesse ponto, a emissão se torna clara, e o campo responde à clareza. Quando pensamento, emoção e presença estão desalinhados, há esforço constante. A mente puxa para um lado, o corpo resiste, o agora é evitado. Esse esforço cria cansaço, ansiedade e sensação de bloqueio. Não porque algo esteja errado com você, mas porque a energia está sendo gasta em conflito interno. O campo reflete exatamente isso. Situações que exigem mais esforço, mais controle, mais luta. Já a coerência é sentida como calma. Não uma calma artificial, mas uma estabilidade silenciosa. A mente pode até ter pensamentos, mas eles não dominam. A emoção pode surgir, mas não governa. O agora é aceito, não combatido. Essa combinação cria um estado de presença estável. E presença é um dos sinais mais claros de alinhamento vibracional. A partir desse estado, a realidade começa a se mover de outra forma. As respostas vêm com menos resistência. As decisões se tornam mais simples. As oportunidades surgem sem serem caçadas. Não há sensação de empurrar a vida para frente. Há uma sensação de ser levado por uma corrente natural. Isso não é sorte. É coerência em ação. A calma é frequentemente subestimada. Muitos acreditam que intensidade cria resultados. Mas intensidade sem coerência gera desgaste. A calma, quando nasce da presença, é extremamente criadora. Ela indica que não há ameaça percebida. E quando não há ameaça, o sistema se expande. A expansão é interpretada pelo campo como segurança. E segurança permite reorganização. Coerência não exige vigilância constante. Ela surge quando você para de tentar alinhar tudo e passa a permitir que o alinhamento aconteça. Ao invés de forçar pensamentos positivos, você observa. Ao invés de suprimir emoções, você reconhece. Ao invés de fugir do agora, você permanece. Esses três movimentos simples reduzem drasticamente o conflito interno. Quando o conflito diminui, a frequência se estabiliza. Quando a frequência se estabiliza, o campo responde com fluidez. A cooperação não é um prêmio. É uma consequência natural de um estado coerente. E quanto mais você reconhece isso, menos esforço necessário para viver em alinhamento. Este é o ponto em que a criação deixa de ser uma tarefa e se torna um estado. Forçar parece ação, mas vibracionalmente é um pedido de correção. Quando você força, vigia, insiste ou acelera, o estado interno que está sendo emitido é escassez. É a mensagem silenciosa de que algo ainda não está disponível agora. E o campo responde exatamente a isso, não por oposição, mas por correspondência precisa. Muitas pessoas acreditam que esforço constante demonstra comprometimento, mas o campo não lê esforço como dedicação. Ele lê esforço como falta de confiança. A vigilância excessiva nasce da ideia de que, se você relaxar, tudo pode dar errado. A ansiedade nasce da tentativa de antecipar resultados. Ambos são sinais claros de que a identidade ainda está posicionada no ainda não. Quando esse estado é sustentado, linhas do tempo começam a se fechar, não como punição, mas porque cada linha do tempo responde a um estado específico de ser. Estado de controle acessam realidades que exigem mais controle. Estado de urgência acessam experiências que reforçam a urgência. É um circuito fechado que se mantém enquanto o estado não muda. Forçar não acelera. Forçar comprime. E compressão reduz possibilidades. O campo quântico responde melhor à abertura do que à pressão. Quando você empurra, você estreita. Quando você permite, você expande. E expansão é o que torna novas linhas do tempo acessíveis. Permitir não é desistir. Permitir é um estado ativo de confiança. É estar presente sem tentar corrigir o agora. É agir quando a clareza e pausar quando a contração. É saber que a ausência de tensão interna é mais poderosa do que qualquer estratégia mental. Permitir é reconhecer que a inteligência que organiza a realidade não depende do seu controle constante. Quando você solta a vigilância, algo importante acontece. O corpo relaxa, a respiração se aprofunda, a mente desacelera. Esse estado comunica segurança ao campo.
E segurança é o sinal que permite reorganização rápida. Não porque você pediu, mas porque não está mais bloqueando. A ansiedade fecha linhas do tempo porque tenta viver no futuro. Ela projeta cenários, cria expectativas e exige garantias. Mas o campo só responde ao agora. Quando a atenção abandona o presente, a emissão perde força. A criação se fragmenta. E a sensação de atraso surge, mesmo que nada esteja realmente atrasado. Permitir é permanecer. Permanecer no agora, no corpo, na sensação presente. Isso não significa passividade externa. Significa coerência interna. A ação que nasce desse estado é limpa, direta e eficaz. Não há desperdício de energia. Não há luta invisível. Há alinhamento. Quando você reconhece que forçar bloqueia e permitir libera, o comportamento muda naturalmente. Não por disciplina, mas por clareza. Você para de perseguir resultados e começa a sustentar estados. E os estados abrem ou fecham realidades com precisão absoluta. Este é um ponto de virada silencioso. Não há anúncio externo. Apenas um ajuste interno que muda tudo. Se você reconhece agora que permitir é o estado que abre sua próxima linha do tempo, comente com as palavras: eu estou pronto para ancorar essa escolha no campo. Agora o foco se desloca para o ponto mais negligenciado, ao mesmo tempo mais poderoso de toda a criação. Não para o passado que já passou, nem para o futuro que ainda não existe, mas para o único lugar onde qualquer coisa realmente acontece. O presente. É aqui que a frequência é emitida. É aqui que o estado se estabiliza. É aqui que o campo responde. Nada é criado fora do agora. O passado só existe como memória ativa no presente. O futuro só existe como projeção mental agora. Ambos são conteúdos da mente, não pontos de poder. Quando você tenta criar a partir do passado, você repete. Quando tenta criar a partir do futuro, você tensiona. Apenas no agora existe presença suficiente para reorganizar a realidade. Grande parte da resistência nasce da recusa em estar totalmente aqui. A mente revisita o que já aconteceu, tentando corrigir, ou se projeta no que pode acontecer, tentando garantir. Em ambos os casos, a atenção abandona o ponto de criação. O resultado é uma emissão fragmentada, instável, sem clareza. O campo responde a essa fragmentação com atraso e confusão. Quando a atenção retorna ao agora, algo se alinha. O corpo relaxa porque não há mais ameaça imaginada. A respiração se aprofunda porque não há urgência projetada. A mente desacelera porque não precisa controlar cenários inexistentes. Esse estado de presença não é vazio. Ele é extremamente informativo. Ele comunica a estabilidade ao campo. O agora não exige esforço. Ele exige permissão. Permissão para sentir o que está aqui, para perceber o corpo, para reconhecer o estado interno sem julgamento. Esse simples movimento dissolve grande parte da resistência acumulada. Não porque você fez algo para removê-la, mas porque parou de alimentá-la com atenção dispersa. A criação acelera no presente porque não há conflito temporal. Você não está tentando sair de onde está. Não está negociando com o tempo. Está disponível. E disponibilidade é um dos sinais mais claros de alinhamento. O campo responde rapidamente a estados disponíveis porque não há barreira interna atrasando a reorganização. O futuro se reorganiza a partir do agora, não o contrário. Quando você estabiliza um estado presente coerente, o que vem depois se ajusta automaticamente. Não por previsão, mas por continuidade vibracional. O próximo momento sempre nasce do estado atual. É por isso que tentar visualizar o futuro, sem cuidar do agora, gera frustração. A base está desalinhada. Estar no agora não significa desistir de desejos. Significa retirar o desejo da ansiedade. Quando o desejo é trazido para o presente sem urgência, ele se torna uma direção, não uma falta. E direções claras não geram resistência. Elas orientam o movimento natural do campo. Toda vez que você retorna ao agora, você recupera poder criativo. Não um poder de controle, mas um poder de coerência. A coerência estabilizada no presente é o que permite que a realidade se reorganize sem esforço. Não porque você pediu, mas porque você parou de se ausentar. O agora é silencioso, simples e preciso. E é exatamente por isso que ele cria.
O contraste costuma ser interpretado como erro, atraso ou sinal de que algo deu errado. Mas, vibracionalmente, o contraste não é um desvio, é um refinamento. Ele surge quando uma identidade antiga ainda está ativa o suficiente para ser percebida, enquanto uma nova preferência começa a se formar com mais clareza. O contraste não impede a criação, ele a afia. Nada do que aparece como indesejado surge sem função. Quando você encontra resistência, frustração ou situações que não correspondem ao que deseja, o campo não está negando. Ele está mostrando com precisão onde há desalinhamento entre o estado atual e a identidade emergente. Essa informação é valiosa. O problema não é o contraste. O problema é lutar contra ele. Quando há julgamento do contraste, a experiência se prolonga. Quando há resistência, a frequência se fixa. Mas quando há reconhecimento, o contraste cumpre sua função rapidamente. Ele revela o que não é mais compatível com você. E, ao fazer isso, ele esclarece o que é. A clareza nasce da diferença percebida, não da repetição confortável. O contraste fortalece a identidade quando você não tenta eliminá-lo à força. Ao invés de perguntar por que isso está acontecendo, você começa a perceber o que isso está mostrando. Talvez mostre um limite antigo. Talvez revele uma expectativa inconsciente. Talvez exponha uma necessidade de controle. Em todos os casos, o contraste aponta para um ajuste interno, não para uma correção externa. Quando você permite a experiência sem se definir por ela, algo se reorganiza. A identidade deixa de ser reativa. Ela se torna observadora. E a observação, novamente, altera a frequência. O campo responde a essa mudança com novos arranjos. Não porque você pediu algo diferente, mas porque você deixou de sustentar o mesmo estado. O contraste não vem para punir, ele vem para refinar. Assim como o polimento revela o brilho que já estava ali, a experiência desafiadora revela a preferência que ainda não estava clara. Sem contraste, o desejo permanece vago. Com contraste, ele ganha definição, e definição reduz resistência. Quando você resiste ao contraste, você tenta escapar do presente. Quando você o aceita, você se âncora no agora. E o agora é o único ponto onde ajustes reais acontecem. Não há necessidade de gostar da experiência. Há apenas a necessidade de não lutar contra o fato de que ela está aqui. Isso já muda tudo. O campo responde rapidamente quando você para de interpretar o contraste como falha pessoal. Ele responde quando você entende que o contraste não diz quem você é, mas quem você não está mais sendo. Essa distinção é libertadora. Ela dissolve culpa, pressa e comparação. À medida que o contraste cumpre sua função, ele se dissipa. Não porque foi combatido, mas porque foi integrado. A frequência se ajusta, a identidade se fortalece e novas experiências começam a surgir com mais coerência. O contraste é parte do processo de refinamento contínuo. Ele não atrasa a criação, ele a torna mais precisa. Existe um ponto em que o movimento externo deixa de produzir mudança real. Não porque você falhou, mas porque o sistema não responde mais ao esforço. Ele responde ao reconhecimento. Reconhecimento não é uma técnica, é um colapso silencioso de ilusão. É o momento em que você percebe algo tão claramente que não consegue mais sustentar o padrão antigo. A maior parte das tentativas de mudança falha porque parte da premissa de que algo precisa ser consertado, que você precisa fazer mais, aplicar melhor, insistir por mais tempo. Mas esforço nasce da ideia de falta, e toda ação que nasce da falta reforça o estado que tenta eliminar. O campo responde à raiz, não ao movimento. Reconhecimento funciona de outra forma. Ele não tenta mudar o estado, ele o revela. Quando você reconhece honestamente o que está ativo em você, sem justificar e sem resistir, algo se dissolve por si só. Não porque você empurrou, mas porque a clareza torna o padrão insustentável. Velhos estados sobrevivem na inconsciência, não na luz da percepção. Padrões antigos não precisam ser combatidos. Eles precisam ser vistos. A luta dá energia ao que você quer superar. A observação retira essa energia. Quando você percebe um padrão com neutralidade, ele perde função. Não há mais motivo para ser mantido.
O campo então se reorganiza automaticamente a partir dessa nova clareza. Isso explica por que tantas técnicas funcionam apenas temporariamente. Elas criam alívio momentâneo, mas não tocam a identidade que sustenta o padrão. O reconhecimento toca. Ele atinge a base. Ele muda quem você está sendo, não apenas o que você está fazendo. E quando a identidade muda, o comportamento se ajusta sem esforço. Reconhecer não exige tempo nem preparação. Exige presença. É perceber, agora, o estado que está ativo. É notar a expectativa, a tensão, o controle ou a fuga sem tentar corrigir. É permitir que a consciência observe sem agenda. Nesse instante, algo se reorganiza internamente. A frequência muda não por ação, mas por alinhamento. Quando o reconhecimento acontece, técnicas se tornam desnecessárias. Não porque sejam erradas, mas porque perdem relevância. Você não precisa aplicar algo para manter um estado que já se estabilizou naturalmente. O sistema encontra equilíbrio sozinho quando não há interferência constante. Esse é um dos pontos mais libertadores de todo o processo. Você percebe que não precisa se tornar alguém novo. Precisa apenas parar de sustentar o que já não faz sentido. E isso acontece no momento em que você vê com clareza. Sem drama, sem ritual, sem esforço. O reconhecimento é imediato porque ele acontece no agora. Ele não projeta mudança para depois. Ele colapsa o padrão no presente. E o presente é o único lugar onde algo pode realmente mudar. Tudo que não é visto continua ativo. Tudo que é reconhecido perde força. Quando você substitui esforço por reconhecimento, a criação deixa de ser cansativa. Ela se torna precisa, silenciosa, inevitável, porque o campo responde instantaneamente à verdade percebida. Não há tentativa, não há intenção, há clareza, e a clareza não precisa ser sustentada. Ela se sustenta sozinha. Agora ocorre a virada final de identidade. Tudo o que foi visto até aqui prepara este ponto específico, o momento em que você deixa de se perceber como alguém tentando chegar a uma realidade e começa a reconhecer que está apenas transitando entre estados de ser. A partir daqui, a criação não é mais entendida como conquista, mas como seleção natural. Linhas do tempo não são caminhos fixos aguardando decisões corretas. Elas são respostas diretas ao estado que você sustenta. Cada estado de ser acesso a uma faixa específica de experiências possíveis. Quando o estado muda, a linha do tempo muda. Não por esforço, não por mérito, mas por correspondência vibracional imediata. A maioria das pessoas tenta mudar a própria vida mantendo a mesma identidade. Quer novos resultados com o mesmo estado interno. Quer uma nova realidade sem abandonar o antigo modo de ser. Isso gera frustração, porque o campo não responde a desejos isolados. Ele responde à identidade ativa. Enquanto a identidade permanece, a linha do tempo se repete com variações superficiais. Quando você muda quem está sendo, o que você vive muda automaticamente. Não porque você fez algo específico para isso, mas porque a antiga linha do tempo deixa de ser compatível. Assim como uma frequência de rádio não capta outra estação, um estado interno não sustenta experiências que não combinam com ele. A transição é natural, não a luta. Há deslocamento. Estados de ser são compostos por expectativas silenciosas, emoções predominantes, postura corporal, relação com o agora. Tudo isso forma uma assinatura. Essa assinatura é lida pelo campo em tempo real. O campo não espera confirmação futura. Ele responde ao que está ativo agora. É por isso que pequenas mudanças internas geram reorganizações externas inesperadas. Você não precisa saber qual linha do tempo deseja acessar. Precisa apenas estabilizar o estado correspondente. Quando há calma, clareza e presença, certas experiências se tornam inevitáveis. Quando há controle, pressa e resistência, outras se repetem. Não existe erro nisso. Existe precisão. Mudar o estado não é um processo gradual forçado. Muitas vezes é um reconhecimento súbito. Você percebe que não precisa mais sustentar tensão, que não precisa mais se provar, que não precisa mais antecipar. Esse reconhecimento altera instantaneamente a identidade ativa, e o campo responde com a mesma velocidade. Isso explica por que algumas mudanças parecem acontecer da noite para o dia. Não foi o evento externo que causou a mudança.
Foi a mudança de estado que tornou aquele evento possível. A linha do tempo já existia. Ela apenas não era acessível a partir da identidade anterior. Você não transita entre linhas do tempo andando. Você transita sendo. Cada momento é uma escolha silenciosa de estado. E cada estado abre um conjunto específico de experiências. Não há certo ou errado. Há compatibilidade. Quando você entende que linhas do tempo são estados de ser, a ansiedade pelo futuro perde força. O foco retorna ao agora. Não para controlar, mas para estabilizar. Porque o agora é onde o estado se define. E o estado define tudo que vem depois. A partir desse ponto, criar não é planejar, é sustentar. Sustentar um estado coerente, presente e honesto. O resto se move sozinho. Durante muito tempo, foi ensinado que você influencia a realidade a partir de fora. Que existe um mundo externo separado e um você interno tentando atrair, convencer ou modificar o que acontece. Essa percepção cria esforço, porque coloca a consciência em posição de distância. Mas quando essa separação se dissolve, algo fundamental se revela. Você não influencia o campo. Você é o campo. Não existe um eu pequeno enviando pedidos para um universo distante. Existe a própria consciência se observando em diferentes formas. O que você chama de realidade é o campo se reorganizando continuamente a partir do estado que está ativo em você. Não há intermediário. Não há negociação. Há apenas expressão. Quando você acredita que está separado, surge a tentativa de controle. Você tenta ajustar pensamentos, emoções, comportamentos, como se estivesse operando um painel externo. Mas essa tentativa reforça a ilusão da separação. O campo não responde a comandos vindos de fora. Ele responde ao estado que ele mesmo está sendo. A consciência não cria a realidade como um arquiteto cria um prédio. Ela cria como um espelho cria reflexos. Automaticamente, instantaneamente, sem esforço. Quando o estado interno muda, o campo muda porque não há distinção entre os dois. A ideia de influência pressupõe dois polos. Aqui existe apenas um movimento contínuo. Quando você reconhece que é o campo, a relação com a vida muda. Você para de tentar manipular resultados e começa a perceber estados. Não para corrigi-los, mas para habitá-los com clareza. Esse reconhecimento dissolve a ansiedade de fazer acontecer. Porque nada precisa ser feito para que o campo responda a si mesmo. A identidade que se vê como separada busca segurança fora. A identidade que se reconhece como campo descansa. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque não há mais um adversário externo. O mundo deixa de ser algo a ser enfrentado e passa a ser algo a ser compreendido como extensão. Isso não significa passividade. Significa alinhamento. A ação que surge desse reconhecimento é limpa, precisa e não reativa. Ela não tenta provar nada. Não tenta acelerar nada. Ela simplesmente emerge do estado presente. E o campo responde com a mesma clareza. Quando você percebe que não está tentando atrair algo que falta, mas expressando algo que já está ativo, o desejo muda de qualidade. Ele deixa de ser carência e se torna direção. Direção não cria tensão. Direção orienta o movimento natural da consciência. A noção de mudar a realidade se dissolve aqui. O que muda é o estado. E o estado é a própria realidade se percebendo de outra forma. Não há esforço nesse processo. Há reconhecimento. E reconhecimento, mais uma vez, colapsa padrões sem luta. Você não precisa influenciar o campo para que ele responda. Você precisa apenas reconhecer o estado que está sendo vivido agora. O campo já está respondendo. Sempre esteve. A única diferença é que agora não há mais separação entre quem observa e o que é observado. Quando essa distinção cai, a criação deixa de ser uma prática e se torna uma consequência inevitável da consciência sendo ela mesma. Nada do que foi visto até aqui aponta para algo que você precise alcançar. Tudo aponta para algo que você já está reconhecendo. A vida que você sonhou não está esperando uma versão futura sua. Ela reconhece quem você está sendo agora. E esse reconhecimento não é emocional, não é dramático, não é intenso. Ele é silencioso, estável, inevitável. Quando você observa o conjunto, percebe que não houve um caminho de aquisição, mas de remoção. Remoção de esforço desnecessário. Remoção de controle excessivo.
Remoção da ideia de separação. O que permanece quando tudo isso cai é um estado simples de coerência. E esse estado é o que sempre esteve comandando a experiência. A realidade nunca esteve atrasada. Ela apenas respondeu com precisão ao estado que estava ativo. Quando havia tensão, ela refletiu tensão. Quando havia pressa, ela refletiu obstáculos. Quando havia clareza, ela começou a se reorganizar. Não porque você pediu, mas porque o campo sempre responde ao que é sustentado, não ao que é desejado. Neste ponto, não há mais o que aprender. Há apenas o que estabilizar. Estabilizar a presença. Estabilizar a honestidade interna. Estabilizar o reconhecimento de que você não precisa se tornar alguém diferente para viver algo diferente. Precisa apenas parar de sustentar estados que já não correspondem a quem você é. A vida que você sonhou não exige vigilância constante. Ela não exige manutenção emocional. Ela surge naturalmente quando não há conflito interno bloqueando o fluxo. E o fluxo não é algo que você cria. É algo que você permite quando sai do caminho. Você pode sentir isso agora como uma ausência de urgência, como uma quietude que não pede resposta imediata. Isso não é desinteresse, é alinhamento. É o sistema reconhecendo que não há mais nada a provar, convencer ou perseguir. O movimento certo surge por si, no tempo certo, sem tensão. Quando esse estado se estabiliza, as escolhas se tornam simples. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você não está mais dividido internamente. A divisão era o ruído. O ruído gerava esforço. O esforço gerava atraso. Com a divisão dissolvida, o campo responde com fluidez. Este é o encerramento natural do ciclo. Não como um final, mas como um retorno. Um retorno à consciência que sempre esteve aqui, observando, ajustando, respondendo. A vida que você sonhou não está em outro lugar. Ela é a expressão direta do estado que agora se reconhece em você. Nada precisa ser segurado. Nada precisa ser repetido. Basta permitir que este reconhecimento se integre no ritmo natural do seu dia, das suas decisões, da sua presença. O campo fará o resto, como sempre fez. Se esta verdade já se estabilizou em você, se inscreva e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora.